Hoje você vai aprender a fazer esse sabão líquido, gente, para limpeza pesada de cravo. Isso mesmo. Fica super cheiroso e é facinho de fazer. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, vamos para a receita de hoje. Então, gente, para começar a nossa receita, aqui eu tenho 280 gramas de soda cáustica em escamas. Vou diluir em 300 ml de água em temperatura ambiente. Gente, é muito fácil de fazer, tá? Dessa forma aí que eu vou ensinar vocês. Você vai misturar muito bem essa água com a soda até que você não veja mais nenhum gruminho nela, tá? Não tem mistério nenhum nessa parte. Após isso, vamos entrar com óleo e com álcool. Prestem bastante atenção nessa receita porque eu vou passar dicas valiosas, tá? Lembrando que essa receita foi da live de ontem, é o corte da live. Já com minha soda já diluída, vamos adicionar 500 ml de óleo novo. Esse óleo tá novo. Se você quiser utilizar óleo usado, como esse sabão é para limpeza pesada, você até pode usar, sendo que não pode conter gordura animal. O que é isso quando eu digo não pode conter gordura animal? Não pode ser aquele óleo que você fritou um frango, fritou um peixe, fritou uma carne. Esse óleo não serve porque não vira sabão líquido, tá? Já coloquei aqui o óleo, agora vamos para o álcool. Agora eu vou colocar 500 ml de álcool, tá? Esse álcool que eu estou utilizando, ele é 70% e ele foi curtido no cravo por mais de 2 meses. Por isso a cor dele está assim. Vou dar um detalhe para vocês aqui. Como esse álcool está curtindo há mais de 2 meses nesse cravo, a potência dele desceu, tá? Ele perdeu a potência. Então, na hora que eu for colocar água fervendo, ele vai dar uma leve talhada, mas aí eu vou ensinar um truque para vocês regularizarem o seu sabão, tá? Para não dar errado. Ou para quem quiser optar pela outra parte, que é, em vez de você colocar o álcool curtido no cravo, que demora 1, 2 meses, deixando lá curtir, você faz um chá. Por exemplo, a água que a gente for derreter o ponto de traço, nessa água que você for derreter o ponto de traço, você coloca cravo, deixa ali uns 10, 20 minutos fazendo aquele chá bem forte e joga na receita que vai dar super certo também, tá? Você tem essas duas opções. Ou coloca para curtir no álcool por um tempo, ou faz o chá que é mais rápido, tá bom? Agora, gente, não tem mistério. Eu vou misturar até pegar o ponto de traço. Vamos passar pelo ponto de vela, porque ele já tá pegando. Olha aí, ó. O ponto de vela já chegando. Ó, que lindo. Tá vendo? O ponto de vela nada mais é quando você levanta a espátula, fica essa película pendurada em cima da mistura também fica uma película tipo vela. Não tem como errar. Para quem já tem experiência em sabão, pode continuar a receita daí. Para quem não tem ou não está seguro de fazer, faz que nem eu que vai dar super certo, tá? Então vou acelerar o vídeo agora para o ponto de traço. Dei uma hiper acelerada aqui, gente, para pegar o ponto de traço, tá? O ponto de traço nada mais é do que uma pasta. Não vou falar uma pasta branquinha, porque como a gente colocou o cravo, ela vai ficar marrom, amarronzada assim, né? Então, para você ver se está no ponto certo, é só quando ele virar uma pasta e tiver sequinha a pasta. Aí já está no ponto certo para você entrar com a água fervendo, tá? Agora aqui eu tenho 2 litros de água fervendo. Eu vou colocar 1 litro, vou misturar, sendo que ele vai dar uma talhada, por quê? Por conta do que eu falei para vocês no começo. Como eu deixei o álcool curtindo no cravo, ele perdeu a potência dele. Então, a potência de 500 ml caiu para 200 ml, assim, um exemplo para vocês, tá? Então ele vai dar uma talhadinha por falta de álcool. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar álcool a olho até desfazer todos os gruminhos, tá? Isso aí não tem mistério, qualquer um pode fazer em casa. Ó, como vocês podem ver, ó, deu uma talhada, tá vendo? Logo quando eu coloquei a água. Como é que você sabe que talhou? Fica esse talho, tá vendo? Aí nas bordas da bacia, e em cima, um talho bem branquinho, tá vendo?
Agora, só para consertar, só é álcool. Álcool e água quente no máximo. Não precisa colocar mais nada, que isso já resolve o nosso problema. E aqui eu tenho meu álcool 70, tá? Vou colocar aos poucos e misturando. Vocês vão ver que já vai dando reação. O talho que estava bem grosso já começou a afinar. E assim você vai colocando álcool, vai misturando, coloca um pouco de água quente, vai misturando. Ao todo, eu acho que eu usei praticamente 400 ml a mais de álcool, mas não segui no que eu estou falando aqui não de 400 ml, porque pode ser álcool demais. Vai a olho e vai observando igual eu estou fazendo aí. Eu coloquei o álcool e também acabei de colocar água. Ao todo foi 2 litros de água fervendo. Vou acelerar o vídeo de novo até ele derreter por completo. Acelerei o vídeo novamente e é isso que eu estou fazendo que eu falei para vocês, ó. Tá derretendo completamente, não tem mistério algum. Agora nós vamos começar a entrar com água em temperatura ambiente. Atenção sempre quando eu falo, água aos poucos e sempre misturando, tá? Para não talhar. Hoje, né, nessa receita aí, começou a talhar no ponto de traço, depois, né, do ponto de traço. E quando eu comecei a colocar água em temperatura ambiente, não sei, eu acho que eu coloquei rápido demais, deu uma talhadinha, foi até bom, que aí eu ensino a vocês também como consertar, tá? Olha, eu tô colocando a água em temperatura ambiente e eu comecei a sentir que ele quis dar uma talhadinha de leve, tá? Como é que você sabe isso? Já é uma aula aqui para vocês, tá? Como é que você sabe isso? Ele não engrossa. Por exemplo, ali eu tenho 3 litros de água em temperatura ambiente. Eu coloquei a metade da garrafa, ele não engrossou nada. Pelo contrário, ele deu uma esbranquiçada. E se você olhar de perto, fica uns gruminhos bem pequenos, quase imperceptíveis ao nosso olho. Só se a gente prestar bastante atenção. E como se resolve isso? Com álcool, gente, também. Coloca um pouquinho de álcool, mistura que ele vai engrossar normalmente. Aí você continua colocando a água em temperatura ambiente. Vou acelerar novamente para que essa receita não fique longa, tá? Lembrando que essa receita foi com 500 ml de óleo e rendeu a minha bacia maior, tá? Essa bacia aí pequena eu troquei para maior e acabou enchendo a outra de 20 litros. Então, com 500 ml eu fiz 20 litros de sabão, gente. Maravilhosa essa receita, eu fiquei apaixonado. Acelerei novamente, tá? Para não ver que eu fiz nada demais. Só coloquei mais água e mais álcool para estabilizar ela, tá? E olha como é que ele fica. Ele vai ficar uma espuma bem grossa por cima. Vou mostrar agora para vocês, ó, a espuma grossa que fica. Essa espuma grossa, que parece um creme, é porque ele tá pedindo mais água, tá, gente? Não confunda com espuma normal, porque você tá mexendo e tá saindo espuma. A espuma grossa, como essa aqui, ó, que tá uma espuma bem cremosa, podemos dizer assim, é porque ele tá pedindo mais água. Vou mostrar melhor aqui para vocês, olha. Por baixo o sabão tá perfeito, tá? Mas por cima tá essa espuma leitosa. Vou puxar aqui com a espátula e vocês vão ver como está perfeito por baixo e por cima tá essa espuma bem cremosa. Olha isso, gente. Vou mostrar aqui. Olha isso, gente. Por baixo tá perfeito, mas por cima tá com essa espuma. O que podemos fazer para resolver isso? Gente, mais água. Não tem o que fazer. Essa espuma é porque ele tá pedindo água. Então, se ele tá pedindo, vamos colocar mais água, porque é bom que rende mais. No final aqui na descrição eu vou deixar exatamente o quanto de água eu utilizei nessa receita, tá? Mas antes de colocar mais água, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de barilha leve diluída em 500 ml de água. Estou colocando aos poucos e sempre misturando. Bernardo, para que serve a barilha? Como é um sabão com a finalidade de limpeza pesada, a barilha vai potencializar ele, além de deixar o sabão mais bonito, tá, gente? Fica lindo, lindo, lindo. Tá, ó, tô colocando aqui a barilha, misturando. E é isso, gente. Só se atentem na reação do sabão. Se ele começar a querer ficar esbranquiçado, vocês parem de adicionar tanto a barilha quanto o bicarbonato, o que vocês estiverem usando. Parem de utilizar na hora, porque é sinal que vai desandar, tá? Por isso, sempre quando a gente coloca qualquer ingrediente, a gente coloca aos poucos e ir misturando e observando como o sabão está reagindo ao ingrediente, tá?
Estou colocando aqui mais 3 litros de água, tá? Vou colocar essa água toda. E ao todo agora foram 9 litros de água em temperatura ambiente, contando com essa água. Lembrando que toda a água que eu tiro para diluir tanto a barrilha quanto o sal, quanto qualquer ingrediente, eu tiro dessas garrafas. Então, o total de litros que eu falar no final para vocês é o total com tudo, tá? Como o nosso sabão está pedindo mais água, estou passando aqui para outro recipiente maior e vamos fazer ele render mais ainda. Vocês vão ficar impressionados com o rendimento dessa receita. Não é brincadeira não. Acelerei o vídeo novamente e aqui eu coloquei o restante da água. Ao todo eu coloquei 18 litros de água em temperatura ambiente e eu coloquei também 4 colheres de sopa de sal para dar uma espessada no nosso sabão. Sempre o sal diluído nessa água, nesses 18 litros, tá? Sempre tirando 500 ml. Ele fica assim. Olha isso, gente. Ele tá sem descansar ainda, tá vendo? Como ele fica grosso? Então agora eu vou esperar 12 horas e volto para mostrar para vocês o resultado no outro dia que todo mundo fica esperando. E olha como fica, gente, depois de 12 horas. Olha como ele fica cintilante e ele engrossa. Vocês estão vendo? Que legal. Agora o que que eu vou fazer? Vou colocar mais 3 litros de água. Então, de 18 foi para 21 litros de água em temperatura ambiente. Tá vendo, gente? Fica show de bola. Gostou da receita? Então curta, comente e compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer. E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E lembrando que temos vídeo todos os dias. Gente, a receita ainda não acabou, tá? Vou mostrar para vocês o teste de espuma e levantando ele para ver a beleza que ficou esse sabão. Mas lembrando também a vocês que todos esses materiais que eu uso aqui nas minhas receitas, nós temos o nosso fornecedor, que entrega para todo o Brasil. Vou deixar o link do grupo de ofertas de WhatsApp, tá? No primeiro comentário fixado. E quem se interessar por essas colheres, também estamos vendendo lá as colheres de 35, 45 e 60 centímetros para você fazer seu sabão. É só entrar no grupo e colocar lá, eu quero as colheres, eu quero soda, eu quero bicarbonato. Vai lá que tem um orçamento de tudo, é tudo muito mais barato do que em lojas. Olha como é que ele fica, gente. Que sabão maravilhoso, tá? Show de bola. Então, se você gostou dessa receita, já curta, comente, gente, muito. Curta o vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Agora vamos fazer o teste de espuma e ver se está espumando o suficiente. Peguei essa bacia mesmo que eu estava levantando, tá? Só ficou o restinho ali de sabão. Vou colocar um pouco de água e vou bater com a mão e vocês vão ver o quanto de espuma vai fazer, gente. Muito bom. Esse sabão aí para você lavar um banheiro, lavar um piso, desencardir até roupa mais encardida. Nossa, maravilhoso. Pode fazer que eu garanto que vai ficar show de bola. Então, gente, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!